vou com dois textos aqui. Um que está em Marcos capítulo 11. No versículo 20 diz assim: E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse: Tende fé em Deus? Pois em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Amém? Me chama a atenção nessa palavra tão conhecida, tantas vezes aqui, eu já preguei também várias vezes sobre isso, ministrando, o Senhor já ministrando muito em meu coração. E eu confesso que quando eu estava falando com o Senhor essa finalzinho da tarde aqui, já desde ontem, né? Na verdade essa semana, eu sempre na minha vida, quando eu sei que eu vou ministrar algo, estando sempre preparado, eu falo: Senhor, coloca aquilo que o Senhor quer falar conosco. E nada melhor também do que a gente passar por tantas coisas que Deus vai lembrando. Você não tem fé, né? E essas semanas, mais uma vez, graças a Deus, como é bom andar com Deus, Ele vai sempre enviando mensagens, palavras. E hoje, nessa determinada situação, o Senhor começou a ministrar comigo, irmãos, em fé. E engraçado que eu falei: Senhor, confirma a palavra, né? Eu não tinha aberto a mensagem hoje, mas uma pessoa que não é daqui, não é? Ele já foi muito usado, né, para me abençoar, ele nem sabe disso. Mas é uma pessoa que eu conheço há tanto tempo e vem implantando, né? Ele tem visto minha vida, tem acompanhado, a gente se fala. É um colega de trabalho, não é? E ele colocou assim, ó, eu vi isso hoje à tarde, depois que eu tirei essa palavra, eu falei: Senhor, é isso, né, que o Senhor quer? Eu não tinha visto. E ele colocou aqui: para hoje, fé em Deus. Aí, duas vezes: fé em Deus. Não se permita parar na metade do caminho, nem olhar para trás. Muito menos desistir. O Criador te acordou e te pôs de pé essa manhã. Ele te permitiu recomeçar. Olha que bênção, não é? Isso ardeu meu coração aqui, confirmou a palavra que o Senhor me entregou hoje, porque são coisas importantes, né? Um dia é um recomeço para você, né, acertar as coisas que estamos vivendo a cada dia. Já tem sido uma bênção nós acordarmos de manhã com saúde, com vida, e poder lutar, não é, trabalhar, não é, e enfrentar os desafios que nós temos a cada dia para ir construindo. Igual certa vez eu escutei de um senhor já de idade, e ele falando: nossa vida é uma construção de tijolo em tijolo que não para nunca. E um dia ela termina. E como vai ser essa construção? Foi o que eu perguntei. Não, ele falou ainda: e como será essa construção? Isso depende de nós. Não sei se ele era evangélico ou não, mas conversando me chamou a atenção do que ele falou. E eu pensei, falei: gente, como muitas coisas o Senhor nos leva a palavra, né? E aí por isso que fala que é importante a gente estar firmado na rocha inabalável que é Cristo, e construir em cima desta rocha. E nós sabemos que a rocha é a nossa convicção, é a fé, a palavra de Deus. Não é nela que você pode construir aonde vem terremotos e tempestades, mas as lutas que a gente vai passar, as dificuldades, mas a gente vai estar ali firme nesta rocha, e o Senhor, Ele nos dará sempre a força e a vitória para que nós perseveremos em todos os momentos difíceis. Amém, igreja? Então a palavra de Deus nos dá muita alegria e convicção. E nessa passagem tão famosa, que depois eu vou ler um texto assim paralelo a este aqui, numa história vivida lá na época de Moisés, não é? E que foi importante isso, a gente ter fé, não é? E Jesus aqui, como nós sabemos da história, muitos conhecem essa passagem aqui, ele passa, não é, voltando de Betânia, depois da entrada triunfal em Jerusalém, estando em Betânia e saindo de lá, ele passa na sua caminhada por uma figueira, e ele olha a figueira, chama muita atenção a figueira.
Não é só para você, para não perder aqui a mensagem, não ficar em texto isolado. Mas aí ele vê aquela figueira e ele vai até ela, só que ela não tem o que, irmãos? Frutos. Não é? E isso me chamou a atenção porque a gente tem muita vida de aparência. E isso se requer aparência, porque tudo passagens como Jesus fez isso, por que ele viu? Ele podia ter passado direto, não ter visto a figueira, ou ter olhado a figueira e falar que bonita, mas ele teve a intenção e a curiosidade de ir até lá. Mas isso é para nos deixar uma lição. Era para nos deixar uma lição. Porque qual é a lição que a gente aprende? O que ele está querendo dizer? Para nós não sermos de muito gogó e sem prática, e de aparência. Não é? Então muita gente conta histórias, fala muita coisa, quer mostrar seu ego, mas não tem a fé. E aquela que vai frutificar na nossa vida, amém, queridos? As pessoas estão muito cheias disso por aí. Às vezes sem fé, não é, contando muita vantagem. É interessante que às vezes quando no meu serviço eu paro em rodas assim, a gente vê tanta pessoa contando vantagem, que você fala, caramba, né? Aquela sensação é, poxa, o cara é bom, ele consegue. Amém, tem gente que está conseguindo, que está fazendo, ou seja como for, mas às vezes nas tempestades é que você vê se essa pessoa ela está firme naquilo que ela está falando ali. E Jesus estava mostrando isso, que não adianta, e até em comparação aos escribas e fariseus, os doutores, os sacerdotes da lei, dessas coisas que criam muito na palavra, falavam muito dos seus ensinos, com os vocabulários, com seus intelectos, com seus estudos, mas eles não tinham frutos, porque era só aparência. Tanto que eles falavam, mas não praticavam, e havia tantos pecados, tanta hipocrisia, tanta coisa. E Jesus ali no momento está mostrando a vontade do Pai, que não é isso que Ele quer para nós. Isso é coisas do inimigo, são coisas que não agradam a Deus. E muitas vezes, irmãos, não só a questão de pessoas viverem em aparência, mas nós fazemos uma aparência para nós mesmos. Muitas vezes a gente acha que tem fé e não tem, não é? Estamos de aparência, e Deus, Ele está tocando no nosso coração. Jesus está mostrando isso para falar assim, gente, isso aqui não é brincadeira. Não é? Isso aqui não é você ver alguém só porque ele tem poder e você se apoiar nele. Não é isso. A palavra de Deus, o que Deus está colocando em nós é vida no nosso coração. Eu gostava muito de um cântico, ele é bem antigo, né? E eu canto isso muito no começo da minha conversão, eu sei demais isso. Que a vida que Cristo oferece é muito mais que uma religião, não é? Não é vida, não é a vaidade, mas é vida que nasce em mim. Olha só, vida que nasce em mim, é vida de Cristo em meu coração. Não é? Então que é isso que Deus Ele quer, porque Ele nos criou não para vivermos de aparência, não para sermos formosos, bonitos, ou com talentos, ou com habilidades, mas não ter fruto. Nós temos que ter frutos, além da aparência que Deus, da formosura que Deus nos criou, Ele nos fez para dar frutos. Esses frutos o que é? Exatamente é que tudo aquilo que nós vamos fazer, estamos enfrentando, vamos enfrentar, vamos passar com as dificuldades e as crises que passamos nessa terra, as aflições, é para nós darmos frutos de fé. Por exemplo, aquilo que nos aflige, aquilo que nós aguardamos, que nós esperamos, aquilo que nós lutamos, as notícias ruins que acontecem, que vêm nas nossas vidas, que não deu certo aquilo, hoje não deu certo no meu comércio, hoje faltou isso, hoje foi aquilo, você planejou uma coisa, achou que era assim, não deu certo, e como você passa por isso? Aí que está a vida de aparência, porque as pessoas passam por isso, mas elas, para não baixar o seu ego, elas ainda vêm e contam vantagens. E não querem isso. E outra, esse fruto é isso. É como que eu passo. Porque vai dia que você vai planejar, vai ter dia que você vai planejar e não vai sair certo. Tem dia que você tem meta e você não vai bater as metas. Amém? Eu já passei os dias aí que eu falei, meu Deus, não bati a meta desse dia, mas eu te dou graças. Deus proverá. Eu vejo isso como um fruto. Mas é interessante, irmãos, porque as coisas sempre vão agir contrário à nossa vida, para falar assim, tá vendo? Você não orou de manhã? Tá vendo? Você não fez isso, olha as coisas dando errado. Não é? Eu não esqueço nos dias até que eu falei aqui, que eu parei até o carro e falei, meu Deus, foi o dia que mais deu errado, irmãos. Eu só não tive acidente de carro porque Deus não permitiu.
Até os dias que eu estava assim na rua, que eu falei, meu Deus do céu, eu falei, acho que eu vou fechar tudo hoje aqui, eu vou para casa. A vontade foi cair na cama e falar assim, acho que não, vou passar o resto do dia dormindo, porque esse dia eu não levantei bem. E aí vem lutas na nossa cabeça. E às vezes, irmãos, e acontece isso, que você chega e vai falar assim, puxa, mas eu estou fazendo isso, Senhor. Eu estou dizimando, tem essas pessoas que chegam e falam, mas eu estou fazendo isso, eu sirvo a Deus, estou na casa do Senhor, cuido. É isso a luta. Essas coisas eu falo que tem duas coisas para nós examinarmos. A primeira delas é se eu estou, não é, com alguma brecha aberta, porque precisa tomar cuidado, não é? E a gente não escuta Deus, e aí você vai virar um ativista, você faz, o inimigo é especialista nisso, vai te encher de coisas para falar, tá vendo? Não está adiantando, Deus não está te abençoando. E a outra coisa é que Deus está tratando comigo para ver se de verdadeiramente estou fazendo com o meu coração na obra e dando frutos, não por vícios de vaidades e para mostrar quem eu sou, porque isso é aparência. Agora, Deus quer que você sirva na humildade de coração. Amém? Deus quer que você sirva na humildade da fé, que é tão pequenininha, mas é tão poderosa. Deus não te pediu grande fé. Deus, Ele pediu para você uma pequena fé em Jesus. Nós sabemos muito bem dessa passagem, que talvez passe já na sua cabeça quando eu estou falando, que o Senhor falou, se tiveres fé do tamanho do que, irmãos? De um grão de mostarda. Por que Jesus pegou um grão de mostarda, um pequeno ser, uma pequena coisinha que multiplica, não é? Um grãozinho de mostarda. E não só pensando no grão, mas quando eu penso naquela sementinha, uma só de feijão, e quando a gente, eu não sou assim, ainda não faço muito esse negócio de agricultura, mas eu me impressiono que realmente não precisa de muito, mas um pouco que você planta. E aí é interessante isso. Você planta um pouquinho e ele dá bastante. Amém? O que o Senhor está comparando é isso. Ele não está pedindo para você já ter uma fé assim do tamanho do universo. Ele está pedindo para você ter um pouquinho de fé. Deus nunca te pediu algo que você não possa dar, porque Ele conhece o que você pode dar. Olha que coisa linda. Tem gente que se cobra demais e acha, por isso que as pessoas falam, mas eu não sou. Irmãos, quando eu penso que eu não sou alguma coisa, que eu falo nas minhas orações. Eu até falei esses dias, falei, Senhor, sempre no teu tempo. Porque acontece isso. Às vezes as lutas estão tão fortes e as coisas você está falando e querendo ou não, Deus sabe. Eu falo, Senhor, tu sabes, olha, eu me apego muito nas palavras. Eu falo, Senhor, lembra que eu sou pó, Pai. Eu vou usar a palavra do salmista. Lembra, meu Deus, que é guerra. Esses dias falei, Jesus, me perdoa alguma coisa, Senhor. Me perdoa às vezes quando eu quero ficar nervoso e explodir. Mas, Senhor, eu creio que é no teu tempo. Eu estou na luta. Às vezes agora eu estou falando até assim, falando, é o trâmite, Senhor. É o trâmite, é a passagem. Então um lado vai pressionar. É a salsicha, o cachorro quente. A salsicha no meio dos dois pão. Cada um pressiona. Você é a salsicha. E aqui está a fé, a credulidade em Deus, e aqui está a outra bandinha, está a incredulidade da carne. Então elas vão pressionar. E para que lado você vai? Não é? Então eu prefiro ser devorado pela fé. Amém, irmãos? Aleluia. Então você tem essa pressão. Isso, irmãos, é com todos nós. Moisés teve essa pressão, Josué teve essa pressão, Noé, para construir essa arca, teve uma pressão. E a pressão não vem dos de longe, vem dos de perto, muitas vezes, porque o inimigo sabe atacar. Se ele não vai conseguir com os de longe, ele vai querer atacar com as coisas de perto. E aí eu quero falar com você sobre a fé e a incredulidade. O que a fé vê e o que a incredulidade vê. E aonde que nós sabemos disso? Mas você vê aonde se nós não apegarmos na palavra de Deus, por que a gente retarda as bênçãos muitas vezes? E às vezes não consegue a cura, não consegue as coisas, que nem domingo aqui, foi 2 pessoas abençoadas. Eu creio, se crer, Deus já curou. Amém? Tantas outras coisas aqui curou, irmãos, porque esses dias eu tenho vivido coisas que eu falo, caramba, e bem que eu escutei várias vezes de pessoas que eu estou atendendo, e está falando assim, ele se entregou. E é impressionante, a pessoa fala, mas ele era assim antes, estava, mas assim, não, ele se entregou. Ele se achou nessa situação, não quis mais lutar. Então, irmãos, olha para suas mãos assim, como se você olhasse para dentro de você. Ó. Eu queria só simbolizar a tua mão, é lógico, você não está vendo aqui dentro de você, mas a tua mão é teu físico, é tua carne. Sim ou não? Amém?
Então olha para ela e faz que isso aqui é um espelho, você se olhando e olhando para dentro de você. E aí tem coisas que estão querendo te fazer desacreditar de você mesmo. E essa é a luta que muitos estão enfrentando e buscam soluções. Vai em reuniões de positivismo, procura religiões, procura ali, procura aqui. Não é igual apareceu uma moça aqui uma vez e falou: aqui tem revelação, aqui. As pessoas estão doidas de desespero para que revele, porque elas estão já querendo desistir e estão querendo algo que dá certo. E hoje eu vou te falar, às vezes não está nem importando, como sempre teve, não está muito importando se vai ter que pagar alto preço, ou seja, coisas ilícitas até para prosperar, para resolver a prosperidade que eu digo, resolver esse problema seu. E aí não funciona o centro de macumbaria, ela vem na igreja. Não funciona a igreja, ela vai na mesa branca. Não funciona a mesa branca, ela vai no catolicismo. Ela vai fazer alguma coisa. Você nota que é espiritual. E isso é a falta que nós temos de quando nós não conhecemos a verdade que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Está entendendo? Não é? Então, Jesus quis mostrar essas vidas de aparência, muitas religiões de aparência, muitas coisas que são ilícitas, muitas coisas que são corruptas, muitas coisas que desaborrecem e desagradam a Deus. Além de desagradar, nós começamos a desagradar nós mesmos. Por isso pecamos contra nosso próprio corpo com a incredulidade. Pecamos contra nós mesmos e contra Deus. Porque Deus nos fez, irmãos, para ser vencedores. Estamos cansados de ouvir isso. Cansado até no bom sentido, porque cansado parece que não é, mas no bom sentido. Nós somos vencedores. E tantas vezes que a gente vai chorar, não aceite ficar no fracasso. Aceite ficar no fracasso da sua carne, mas não da sua fé. Opa, você entendeu isso aí? Opa! O que é fracasso da minha carne? Diminua eu. Baixa o orgulho. Para de lutar com a sua própria força. O que é lutar com a sua própria força? A gente já pensa que é isso aqui. A força do intelecto. Porque ela comanda o teu corpo, as tuas decisões e as tuas atitudes. Lute nas forças de Deus. Amém? A Bíblia em Provérbios 3 vai dizer: não seja sábio aos teus próprios olhos. Aleluia. Mas confia no Senhor. Amém? Entrega ao Senhor. Não te estrides no teu próprio. Não seja entendido. Não exagere. Não se entregue aos teus próprios. Não se engane com os teus próprios entendimentos. Veja só os alertas que a Bíblia dá. Amém, queridos? Porque os nossos próprios entendimentos vai nos fazer buscar fontes. Por isso que às vezes chega assim: eu não vou mais na igreja, sabe? Vou dar um tempo. Eu fiz isso, irmãos, e me estrepei. Quem conhece meu testemunho sabe onde eu fui parar. Deus tratou, não tratou. Por mais que a luta está difícil, eu sempre olho esse testemunho e falo: se Deus me tirou dali, vai me tirar daqui agora também. E eu percebo a luta e o tamanho das opressões que vêm. E hoje a gente adquire, sabe o que, irmãos? Com a fé, maturidade espiritual, porque você sabe discernir o tamanho da sua luta que você está passando e por que você está passando. Como eu falo, analise duas coisas: tratamento de Deus ou brecha aberta. Está certo que vai dar tratamento, mas tem coisas que Deus, o tratamento que eu diria aqui até, às vezes são provas que Deus está dando para nós. Amém? Como Deus chegou para Isaac, para Abraão, provou dar o seu filho. Não é? Como Elias chegou para a viúva pobre e falou: dá tudo aí que você tem. Você sabe me dizer, irmão? Muita gente, quando está dando errado, não sabe, não sabe, ou às vezes até a consciência dói e não quer admitir. Essa é a grande verdade nossa. Por isso que isso é a figueira. É vida de aparência. Ela está bela, ela está fruto, e esse belo, às vezes você está aqui na igreja, você está fazendo as coisas, mas não está dando o fruto que era para dar. Quem é o culpado? O pastor? Pode jogar, porque eu tenho costa larga. Assim mesmo. A cruz eu já me aceitei já. Não tem como eu fugir dela. Já falei, e eu já falei: Deus, não considera nada dessa porcaria no bom sentido, porque eu humilho minha carne mesmo. Dessa coisinha aqui não. Senhor, faz conforme a tua vontade. Se Jesus falou, quem sou eu?
Eu não vou ser queridinho. Isso eu já sei, já sempre falei aqui. Eu não sou queridinho. O dia que eu sou queridinho de homens, eu estou frito. Não é questão, irmãos, de jogar aqui algo, tadinho. Não é isso não, que a gente tem honra. A palavra diz honra, quem eu estou falando o queridinho, porque as pessoas que, né, às vezes a gente e às vezes a gente se perde, como eu já me perdi em elogios. E hoje eu já não caio mais nisso. Então quando eu olho para isso, eu me aniquilo mesmo, porque eu não quero. Isso é um veneno. Isso é um terror. Isso acaba com você. E Deus manda de uma maneira que eu não desejo para ninguém. Amém? Está entendendo? Agora o que eu estou dizendo é o seguinte. Você não sabe discernir às vezes, e você tem que aprender a discernir. Quando você vem pedir conselho, vamos supor, as pessoas gostam assim. Não, mas Deus vai te ajudar. Deus, esse é o conselho mais gostoso que tem. Agora quando a pessoa fala assim, você é dizimista, você fechou a brecha, ela já... tá pá. E ela já evita. Então ela vai na igreja, ela procura aqueles que não fazem daquele jeito, é melhor ir para aquele. Irmãos, aí nós estamos sem discernimento, ou estamos sendo sem vergonhas. Porque criança quando erra, o que ela faz quando ela apronta? Ela começa com a letra E. Ela faz o que? Ela começa com a letra E, já dei a dica. O que ela faz? Esconde. Quem falou esconde? A irmã. Ganhou uma casa nova. Ganhou uma casa nova. Recebe aí em nome de Jesus. Amém? Olha, você está entendendo? Esconde. E a gente esconde de Deus, esconde dos pais, esconde de Deus, esconde de nós mesmos. Por incrível que pareça, o primeiro, porque Deus ele é excelso, ele é demais. Ele sabe, ele tem o nosso coração nas tuas mãos, mas Deus só deixa assim, só está vendo. Mas que coisa, ele esconde dele mesmo e quer esconder de mim. E outra, o nosso adversário que fica doidinho para incentivar essas luxúrias do nosso coração, essas coisas da nossa vida, e vai querer nos incentivar para esconder mesmo. Não é bem assim, não. Cara, se você, já passou na minha cabeça isso, se você for levar o pé da letra, você vai ter um colapso. É isso que ele quer. Eu não. Eu quero ter um colapso com o pecado. Morra a minha carne, mas o meu espírito não. Amém, queridos? Então, vamos enfrentar. Eu estou errado mesmo. Foi assim que Deus me tratou quando eu saí. Mas para ter a fé e não viver mais de aparência, começar a dar frutos. Deus te chamou para dar frutos em todas as coisas que você passar. Por isso Jesus ensinou aqui e falou, e os discípulos ficaram olhando aquilo, e aí voltou, foram embora, aí Jesus fala que ele sai de lá de Betânia à tarde, me parece que eles dormiram, quando foram de manhãzinha, passaram por lá e vendo a figueira, olha a palavra que Jesus falou, que nós já aprendemos outra coisa aqui, o poder e a autoridade que nós temos na palavra. Por isso fala assim, a minha palavra tem poder. Tem poder. Irmão, vou te falar. A gente usa muito a palavra com fé no negativo, com a fé no pecado, na incredulidade, vamos falar. A fé na incredulidade. E aí a gente fica preso nela. Não vai dar. Irmã, parece que não, né? Foi uma palavra verdade. Eu não sei se a irmã precisa de casa, se é isso que a irmã está buscando aqui, mas Deus vai te dar. Assim foi eu, né? Eu achei que eu queria sair das coisas, sabe, irmã? E saía de um outro jeito. Deus me deu de outro. Mas recebe, porque isso aqui não é, a gente não brinca com o poder de Deus, não. Uma vez dentro de uma igreja, o pastor foi falar uma coisa brincadeira. Falou desse jeito assim, falou: então quem falar isso aqui vai ganhar um carro zerado. E todo mundo, quer. Ele olhou e falou assim: ganha mais, porque riram do poder de Deus. E eu ri, eu falei: caramba, não vou ganhar, não ganhei mesmo, perdi, porque eu não acreditei no que ele falou. E ele não estava de brincadeira, é um pastor sério, eu conheço ele, não é? E a gente riu, porque parece que a entonação, mas como se você falar, não é? É igual que Sara fez com o anjo, não é? Com Abraão, falou: você vai ter filho. Ela, eu estou fora de idade, já acabou meu libido todo, já era, não tenho mais vontade para isso, para mim tanto fez como tanto faz. Lá no Novo Testamento, eu esqueci o nome dela, Isabel, né? O que aconteceu com o marido dela? Deus colocou um tapa-boca nele. Você vai ficar mudo.
porque ela vai ter um filho. Ela era o quê, irmãos? Sério. Nota o tamanho do Deus que você serve. Se você prestar atenção, Deus vai dar, Diego, da onde você nem pensa. Da onde você fala assim, ó, Sérgio, acabou. Daqui não sai. Sabe aquele famoso ditado, desse mato não sai coelho? Para você. Isso é ditado da incredulidade. Mas se Deus quer, sai. Eu ando assistindo, eu vou até recomendar, não sei se você conhece, e hoje não tem como, meu filho até falou, pai, prega sobre isso, não é a mensagem de hoje. Mas olha só o meu filho, o Vitor, ele falou, dá para você falar umas coisas que vai falando ali. Né, Lucas? Eu não sei se você estava nessa parte, daquela parte que vai lá para Israel, chama Israel com Aline, né? Ela fala, Shalom, bem-vindo ao Israel com Aline, né? Põe lá no YouTube, vai assistindo, você vai ter uma aula assim maravilhosa na real, porque a menina vai nos lugares mesmo. Se você não conhece, eu falei, eu já estou conhecendo Israel, só dá vontade de pisar, né? Mas hoje ela foi lá onde a terra, Patrícia, de Sodoma e Gomorra. Meu, sério, eu nem sabia, por mais que eu já vi histórias, mas sabe, Anísio, ela pegou umas pedras, a terra é sal, tem sal mesmo, mostrou uma caverna, um monte de coisa lá. E ela falou, olha, você está vendo que interessante aqui nesta terra? Ela tem enxofre. Se eu pego as pedras de enxofre, assiste essa aí, você vai lembrar do que eu estou falando. Sérgio, essa terra de enxofre aqui, ó, essa pedra se dissolve fácil, mas vamos ver se ela pega fogo, porque é um enxofre daqui, tá? E ela falou, vai lá, faz os testes e pega fogo. Ela falou, nós vamos ver o que aconteceu há 2.500 tantos anos de Cristo. Quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra. E quando Jesus fala que ali ficava próximo a Cafarnaum, a 3 cidades que eu esqueci os nomes ali, mas uma delas é Cesareia? Era Cesareia? Acho que não, hein? Tem uns nomes lá meio Gate, não sei o que. Eu acho que é alguma coisa assim, Cesareia eu não lembro não. Mas, bom, posso estar enganado, mas eu não lembro. Agora, as 3 cidades e a Cafarnaum, né, que foi também destruída quando Jesus falou assim, para vocês o juízo será pior do que Sodoma e Gomorra, porque serão destruídos até o inferno. Lembra disso? Não é? Então, aquela região não tem vida. Não dá para ninguém viver. E era uma terra verde. Era uma terra que tinha gado, pastagem, porque se você for ler, foi quando Ló olhou, quando os dois estavam em confusão, Ló e Abraão, e falou assim, ó, escolhe a terra. Não é? Deus orou, Abraão orou, e o Senhor falou assim, já que vocês estão em confusão, manda escolher a terra. Escolhe para cada um quanto vai, eu vou abençoar. Só que Abraão deixou Ló escolher, e Ló foi lá, pro lado de cá, tudo meio assim, ruinzinho, meio desertão, mas pro lado de Sodoma e Gomorra, verde, tudo, o cara foi esperto, foi lá, esperto assim, né? É essa que eu quero. Só que deu muito problema, porque depois teve guerra de 3 reis também, enfim, e Sodoma e Gomorra tinha vida, tinha tudo. E o Senhor amaldiçoou a terra, destruiu com chuvas de enxofre, de fogo e enxofre, não é? Que acabou com tudo, tirou vida. E nesse lugar não dá para se fazer nadinha. E é um calor insuportável. Ela estava, quando vocês verem no vídeo, ela vai falar que é primavera, mas eu estou até passando mal. Oi? Corazim, eu quero alguma coisa com Betsaida e Cafarnaum. Então foi essas 3 cidades. E aí eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, como o Senhor mostra essas coisas e prova, só não quer acreditar que é muito duro mesmo. E a gente ter fé, por isso que Jesus falou, bem-aventurados que não viram, mas creram. Não é? Então, se você crê, você é um bem-aventurado, feliz você é. E Deus vai fazer isso na sua vida. Amém, igreja? Então, não tem como duvidar desse Deus. E a palavra que Deus deu ali está registrada nasquelas terras até o dia de hoje. Ela foi para o escuro e nós vimos como era o enxofre há 2.500 anos antes de Cristo, por aí. Que destruiu tudo aquilo. Impressionante, irmãos. E interessante
que fala, Israel tem vulcão? Aquela região tem vulcão? Olha o que Deus faz. Amém? Aleluia. O Senhor se mostra, por isso que muitas coisas na Bíblia se fala mesmo em questão da natureza, porque a natureza, a criação de Deus mostra, por isso que vai falar, não tem como ninguém, nenhum ateu dá desculpa falar não cria em Deus, porque céus e terras já contemplam as obras das suas mãos e a maravilha do seu poder. Não tem como não crer em Deus. Quem explica isso? Quem fez tudo isso e é tão perfeito? Tantas das coisas, por isso Jesus falou que te peço é uma pequena fé que pode transportar montanha. Jesus falou, eu amaldiçoei uma figueira, foi pela palavra e pela fé. Amém? Por isso, boquinha sua, coraçãozinho seu, cuidado no que você pensa para quando você põe para fora, porque tem poder. Agora, se você usar com fé, e aí parece que as coisas mais erradas, né? Mais contrárias, elas se mostram mais, e vai ser sempre assim, elas vão se mostrar mais altas e mais fortes do que aquilo que você crê que vai acontecer. Israel sempre teve desvantagem com seus inimigos, e Deus operou. Amém? Não é a famosa passagem lá de Gideão? O exército era mais de 500 mil. Gideão chegou, acho que ao máximo a 200 a 300 mil homens. E o Senhor falou, pode tirar que eu vou arrancar tudo isso aí. Porque Deus, ele conhecia quem tinha fé, quem era o soldado. E Deus conhece o soldado que você é de fé. Amém? Então ele já falou, vou tirar os aparentes e vamos pôr aqueles que dão frutos. Vamos falar assim. E aí, com 300, esses homens não tiveram que gastar uma flecha, não tiveram que fazer força em uma espada, a não ser pegar os despojos de toda aquela terra, de todos aqueles inimigos. E pôr os seus inimigos em disparada e matar o rei de toda aquela confusão, de todo aquele mandante que foi contra Israel. E Jesus está aqui para acabar com todo mandante de inferno que veio na sua vida para te tirar dos caminhos do Senhor. O Senhor está com você. Mas a pergunta que Jesus fala, tendes fé? Amém? Você vê que no começo do culto eu abri falando de fé, de graça, não é? Orei por fé, não é? Nossa porção é o Senhor, temos fé. Agora, tendes fé em Deus? Você tem fé? Aleluia. Porque os problemas vêm aí nos desanimar. E a fé, irmãos, não é só assim, ai meu Deus, hoje eu preciso vender 10 mil, então tenho fé que eu vou vender 10 mil, tenho fé que... Não, irmãos, ela começa antes dos 10 mil. Você tem fé para ser fiel a Deus? Deus, ele é o que conosco? Fiel. Mas nós somos fiéis. Você tem fé para ser fiel? Para isso, infidelidade e bênçãos fáceis, outras religiões oferecem. Mas para Deus é mais estreito, porque Ele quer santidade. Por que é estreito? Porque a bênção dele é santa. E pode jogar a pedra que for, pode surgir a luta que for, pode passar a crise que for, Deus vai te abençoar. Essa é a diferença. De que maneira? Santa, honesta e digna. Como Deus é santo, honesto e digno. Com palavras que é sim, sim ou não, não. Não é de dúvidas. Amém, irmãos? Aleluia, irmãos. Glória a Jesus. Então, creia. A segunda coisa que nós vamos ver aqui, abre comigo em Números 13. Número 13, importantíssimo, agora na passagem paralela. Então Jesus fala de aparências. Jesus mostra a fé que dá frutos. Amém, igreja? Aleluia. Não adianta, sabe aquele negocinho de fé e obras andam juntos? Não adianta eu ter fé e não ter obras. Não adianta, fé, se você fala que tem fé, né, que a gente entende aqui, que tem fé, mas é muito aquele gogó, muito papo. Você está falando coisas fortes, mas sua vida não é de fé. E se você fala que você faz muito, que tem gente que é de tirar o chapéu para isso, mas está sempre enroscado, não sai da mesma vida, não é uma verdade.
Agora, se os dois caminhar junto, é um poder só. Amém? É o que Deus quer na sua vida. Aí o que aconteceu aqui em Números 13? Uma passagem também conhecida. O que Moisés faz aqui? A direção de Deus? Vamos ver aqui. Capítulo que eu falei, 13, né? A partir do 17. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra, Canaã. Quem sabe o que é a terra de Canaã? O que a terra de Canaã significava para os hebreus? Terra prometida. Amém? Então o que aconteceu ali? Moisés mandou enviou, né? Subiu eles. Então disse-lhe, subi ao Negueb e penetrai nas montanhas. Vede a terra, olha, presta atenção, nos mandamentos o que era para fazer. Vede a terra, era para ver, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos. Por que ele estava mandando perguntar isso? Para se adequar com a situação. E também, no caso aqui, orar a Deus do que é certo. Mas Deus já vinha falado que será uma promessa para eles. Mas o que Deus quer no meio desse caminho? Fidelidade, obediência e preparo. A gente quer de bandeja as coisas, não vem de bandeja. Vai ter um momento que vai dar de bandeja, mas Ele quer ver uma peleja sua. Qual? A fé. Então vamos lá. Versículo 19. E qual é a terra em que habita, se é boa ou má? Que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortaleza. Também, qual é a terra, se é fértil ou estéril? Se nela há matas ou não? Tende ânimo, e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias, os dias das primícias da uvas. Assim, subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zin até Reob, a entrada de Ramate. E subiram pelo Negueb e viram até Hebron, que estavam ali Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoar no Egito. Depois vieram até ao vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide com os cachos de uva, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figo. Esse lugar se chamou Vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Preste bem atenção que aqui, você quer uma direção para saber se as coisas na sua vida vai dar certo? Chama-se planejamento. Amém? Primeiro, para planejar, você tem que conhecer o que você vai fazer. Amém, queridos? Eu vou abrir um comércio de feijão. Então você tem que conhecer o seu ramo, pesquisar. Amém, queridos? Saber quais são as dificuldades, qual é o tempo da melhor colheita. Estou dando um exemplo meio aqui aleatório, mas tá? Assim, eu vou ser consultor de empresa. Então você vai buscar, vai ver como está o mercado, saiba quais são os prós, os contras. Deus falou que você vai ser um consultor, Deus falou que você vai ter o comércio de feijão, Deus falou isso aqui. Mas Ele vai te falar para você olhar. Só tem uma coisa, tem uma promessa. Deus falou que essa terra era sua. Só que você vê aqui, ó, que são sinais. Amém, querido? Você está entendendo aqui, ó? Você tem que saber, porque tem gente, a gente conquista pela fé. Mas o Senhor mostrou que a terra prometida, porque ao grosso modo eu pensar, se Deus está me dando, então lá está preparado, só vou entrar. Nananina não. Fé, obediência, tinha obstáculo. Por isso que a Bíblia fala, aquele que não trabalha não come. Vai trabalhar. Tem que trabalhar para comer. Apesar de Deus já deu a comida, né? Amém? Mas chama-se para você saber onde você está enfiando o pé, para não reclamar lá depois. Por que Deus fez isso? Presta atenção, porque Deus estava examinando o coração das pessoas. E depois, mais para frente aqui, você vai ver que tem uma passagem que Deus vai falar, até quando eu vou aguentar esse povo que me vê, eu faço tantas coisas e eles murmuram. Você vai ver mais para frente aqui, ó. Eu avisei o que era. Aí os camaradas chegam lá, vê a dificuldade, porque Deus vai te dar o que você está pedindo. Mas vai surgir dificuldade, gente. Eu dei passo em umas coisas novas. Falei para minha esposa, falei, de bandeja não é.
Primeiro eu vou experimentar. Para experimentar eu vou apanhar. Depois que eu apanhei, eu aprendo. E você tem que esperar o tempo para dar o fruto. Agora estamos ficando mais espertos. Amém, irmãos? Mas Deus está me confirmando. Porque Ele falou, ou vai ou fica. Você vai, eu vou te sustentar. Amém? Que vai, vai. Mas, Ele vai tirar as dificuldades de lá. Preste bem atenção. Irmão, você está entendendo na fé? Estou falando de fé hoje. E tem a direção de Deus. Só que Deus, Ele não deu de bandeja. Você vai ter dificuldade. Mariana, esse testemunho que você deu de domingo foi assim. Você acha que ela tinha o dinheiro? Não tinha. Ela tinha aquilo e ela orou, mas ela creu. Porque a Bíblia fala, faça as contas e projete, faça para ver se o que você começa vai terminar. Porque Deus não gosta que comece e não termina, sabia disso? Tem pessoas que ficam enroscadas na vida, ela tranca aqui, tranca lá, faz aqui, nunca está terminando o que começa. Isso é horrível. Deus nunca fez você, a palavra de Deus fala para ser sim ou não. Deus não fez você variável. Deus fez você sim. Amém? É o sim. Não é meio termo. É o meio termo, é a perca da nossa identidade e a escravidão do pecado. Mas quando nós estamos na graça do poder de Deus, na fé, nós somos tratados. Por isso as maturidades na hora das lutas. Às vezes a gente se queixa, pede oração, mas irmãos, a melhor conselho é uma repreensão para você fechar a brecha. Isso, não é, pastora Cita? Não tem como. Não, eu sei do que eu estou falando, porque eu sei do que eu estou falando, porque eu sei quando eu fugi, que eu sabia que aquela pessoa vinha, foi com aquela, mas fala, pelo amor de Deus, o cara tem palavra dura, vai me acabar comigo. Não era safadeza minha, porque eu sempre quis dar jeito que eu consigo daquele jeito. Eu só precisava do empurrão de alguém que me enfiasse no eu. E graças a Deus, Deus não pôs essas pessoas no meu caminho. Vinham, tinham, mas eram propostas indecentes. Mas Deus trata. Então o que acontece? Moisés envia esse povo. A Mariana espiou a terra. Vamos pegar o testemunho dela aqui. Não tinha. Então você tem que ser coerente na fé. Por isso que a Bíblia fala, pedir mal. Precisa pedir bem. O bem que Deus pede é aquilo que eu faço. Qual o planejamento? O que você vai fazer com o dinheiro? Tem gente que vai ganhar 10 milhões e sumir da igreja. E não deixa nem o dízimo nem a oferta. Ou às vezes até dá, mas some. Já fiz minha parte, paguei minha dívida com Deus. Está errado, irmãos. Deus não quer isso. Vai embora. Você é saquetel furado. Vai. O problema não é a quantidade, o problema é a qualidade. E a qualidade da sua fé, da sua administração. Nós focamos em quantidade, precisa focar em qualidade. Amém? Por isso que a casa tem ajustado. Você consegue fazer mais um edifício, vai subindo. Porque tem que estar bem edificada. Para não ser igual aquele prédio da Praia Grande que veio para fora. Vocês viram essa notícia aí, né? Já tem um tempinho. Aí Moisés mandou e eles vão lá, espia a terra. Mas não dá tempo agora, mas mais para frente aqui no capítulo, a cabo de 40 dias. Olha a palavra 40. Olha os números contados de dias. 40 dias. Era para eles espiarem, para poder fazer as coisas, e voltaram nos 40 dias dando um relatório. O que Deus fez? Vamos primeiro ao relatório deles. Já chegou, a primeira notícia foi boa para Moisés ou foi ruim? Ruim. Porque já chegaram os incrédulos. Eu vou falar para Moisés. Que coisa é essa? A terra tem isso lá. Mas olha só. Eles olharam, não conseguiram, irmãos. Viram pouco a promessa de Deus na vida. Que a terra manava leite e mel. Mas quando viram que eram os amalequitas, os amonitas, os filisteus, outras pessoas estando lá habitando. E tinha esse gigantes, que era filho desse Anakim aqui. Anakim, não é? Anakim é do Star Wars. Eita, nós. Estou assistindo muito Star Wars. Não é? Então, era filho de gigantes. E o que eles enxergaram? Ao contrário do Salmo 121, eu levo meus olhos para o monte e estou ferrado, não vem socorro nenhum. Quando a Bíblia fala, o salmista fala, eu elevo os olhos para o monte e digo, da onde me virá o socorro? O socorro vem de Deus. Irmãos, eles esqueceram da promessa de Deus e começaram a murmurar
E se você vai ver que eles começaram a falar, o que é isso? O texto é enorme, relata a murmuração. Deus fez o que? Se chateou com isso. Machucou o coração de Deus. Duvidaram das promessas. Não tiveram um pingo de fé. E ainda falaram terrivelmente. Era mais fácil. Por que Deus nos trouxe aqui? Para morrer? Ficamos até aqui para morrer na mão destes homens e não entrar na terra? Que terra que era essa? Você queria filezinho? Você queria já cordonizes pronta? Você queria um filé, a parmegiana lá do jeito? Não, você vai fazer, vai comer, mas você vai ter que tirar o que está lá. E Deus deu isso para nós confiarmos no Senhor e saber que Ele é o Deus que está conosco e não se esquecer que os nossos pecados fizeram estas coisas, mas através do perdão de Deus e do poder dEle, nós pisamos no pecado e no nosso tentador que nos tenta e nos quer fazer cair. Esqueceram de tudo isso. E murmuraram, falaram mal de Moisés. A Bíblia não fala, assim, estava falando assim, eles murmuraram. E chegaram a falar de Moisés, aí pronto. Cometeram a infração gravíssima. Não fale mal, não toque no ungido de Deus. Sabe por que a gente entra em maldição, as coisas não dão certo? Quando se fala mal do ungido de Deus. Irmãos, cuidadinho com a boca. Eu já ensinei aqui. Por mais que tenha religiões que preguem teoria da prosperidade, de outras coisas, eu não falo mal. Eu posso ver, eu achar o que quer, mas eu abençoo. Só não vou fazer o que não está no meu coração, mas nem por isso, vê se você entende. Deixa cada um da sua conta com Deus e age conforme a sua fé, porque o que você não faz por fé é pecado. Romanos 14, lê lá. O que não faz, Paulo disciplina isso. E fala, mas comer carne de porco, mas comer não sei o quê. O apóstolo Paulo fala, se você não faz por fé, é pecado. Porque existem tradições ou coisas que eram, mas que foram abolidas algumas, e Deus, Jesus mostrou pela fé, porque não adianta. Certas tradições sem ter fé. Isso não apaga pecados. O que apaga pecados é a fé em Deus. Porque quando Deus, o que quer dizer assim, pode manter a tradição, mas faça com fé, não em figueira de aparências, cheias de folhas, bonita, mas sem fruto nenhum, porque Deus conhece o fruto que ela dá. Amém? E aí esses daí falaram, cometeram uma infração gravíssima. Preste bem atenção, 40 dias, não foi? Que eles foram lá espiar? Levou isso? O Senhor pegou e falou assim, só que houve poucos. Quem foi o poucos? Diga comigo, 2 pessoas. Ai meu Deus, se eu contar aqui vai ter um monte aqui, ó. Se você pegar do verso primeiro, você vai ver aqui quem foi, ó, da tribo de Simeão. Conta tudo isso aqui. Aí eu vou te falar. A fé, ela é frutífera, só que ela é pouca. Pensa no grão da mostarda, pensa na figueira, e o que Jesus falou, tem de fé? Pensa. A incredulidade, ela é alta. Porque esses foram o maior número dos que falaram mal. E 2 falaram, o grilo levantou a voz, Caleb levantou e falou, epa gente, eita, sossega o facho aí, vamos avançar porque nós vamos vencer, e nós vamos tomar esta terra. Para que ele falou isso? Aí que a coisa ficou feia. Sabe o que Deus fez? Chamou Moisés ali na hora, falou, por causa disto, este povo e a sua geração vai vagar 40 anos, até que morra os incrédulos. Porque só vai entrar 2. Josué e a geração da credulidade. Que crê, né? Presta bem atenção, irmãos. Vamos lá. A fé, ela é pequena, mas ela nos leva a olhar o Senhor que é grande. Aprenda aí. A incredulidade nos leva a olhar as pessoas. Os que elas falam, não vai dar certo. O que elas agem, tá vendo? Não deu certo comigo, faz desse jeito. Você vai olhar as pessoas. Preste bem atenção. Diga comigo, a fé é pequena e ela olha para Deus.
A incredulidade, ela é grande, porque ela olha a multidão, as pessoas. Já viu por aí, né? Já sacou por aí, né? Diga comigo. A fé diz que é possível. A incredulidade diz que é o quê? Impossível. E quem tem maior força aí? Hã? Não, pode falar, irmão. Tem, realmente, eu concordo. Mas precisa tomar cuidado, porque a incredulidade é a maioria. Quando roubaram o meu carro, falaram assim, quem? Pra mim. Ah, olha, você não vai achar. E até quando achou, achei. Quando achou, Diego, falaram assim pra mim, ó, não é assim, eu não vou desanimar, eu sei que você está contente que achou, está até falando que Deus fez, tal, mas quando você chegar lá, o carro pode ser que estejam, te falaram como tal? Eu falei, não, disse que eu vou ver. Então, olha, irmão, você vê como é para te desanimar? E eu na hora fiquei meio assim. Aí falaram assim, Sérgio, Leide, aí falaram assim, ó, pode ser que esteja desmanchado, pode ser que esteja sem roda, sem banco, eles vão pedir para você tirar, vai ver o que você vai fazer lá. Na hora eu fiquei assim, mas eu, na fé, eu falei, mas o que Deus fez está bom para mim. Foi a minha maneira de responder. Achou. Quando eu cheguei lá, para a glória de Deus, por causa desta fé, o carro estava todo equipado. Um Passat 78, achado em 2000. Um Passat 78 é um carro já considerado velho, né? Ainda tinha poucos dele no mercado, mas o carro estava todo boizinho. Eu ia arrumar aquele carro, eu ia arrumar funilaria, tinha coisa amassada, eu ia viajar, ia fazer alinhamento de roda porque estava todo amassado. Os caras trocaram a roda, fizeram a funilaria. Irmão, é um testemunho muito grande. Pintaram tão bem o carro que na delegacia falou: se eu fosse você, nem vou te dar aqui para você ter a liberdade de mudar lá no relatório dele, no BO, porque eu tinha que levar no Detran. Eu vou te dar o relatório dele todinho que vai te aprovar, que eu acredito, você vê lá no Detran o que falam, mas vai aprovar para você ficar com o carro na cor. E pintaram ele de branco, um branco bonito. O carro tá meio, aquele amarelinho meio queimado da época, né? Trocaram a roda, puseram o banco recaro. Quem sabe disso aqui, que entende de carro na época, banco recaro é um banco muito caro, confortável. E o banco que eu tinha era ainda aquele que eu suei 12 horas para o Espírito Santo, que marcou todas as minhas costas aqui, cheio de xadrezinho, o banco original. Puseram o banco, puseram um som pesado, só mandei tirar as bazucas, porque não gostava daquilo atrás, aqueles estouros de funk. A única coisa que tinha naquele carro é porque na fuga os bandidos subiram, bateram com muita força a caixa de ar, o assoalho na frente, criou um buraco, né? Ele acabou amassando e rasgou aqui. Então você sentiu o calor do carro e arrancou o silencioso do escapamento. Então ele estava naquele som, eu pisava ali lá 10 quarteirões, eu já sabia que eu estava chegando. Eu não mexi e não gastei R$1, 1 centavo naquele carro com nada. Fui até o Detran, o cara olhou e falou assim: dá para mudar o documento, você vai fazer isso ou você vai querer pintar de amarelo? Acho que não compensa. Falei: não, amigão, deixa no branco aí mesmo. Confirmou o que o delegado disse. Saí com o documento branco, pus o carro para vender, tirou todo o BO que ele tinha lá de roubo. Anunciei, ligaram um monte de pessoas, ninguém nunca vinha, mas foi rápido. Nesse meio tempo, naquela época punha no jornal, o que eu recebi de ligação ficava até doido. Aí um dia um rapaz veio, preste bem atenção. O carro estava naquele barulhão com a caixa de ar furada. Hoje você sabe que para vender um carro desse jeito é difícil, né? Você não vende assim. O cara veio, olhou o carro, ele falou: gostei. Ele falou: mas ele está andando assim e tal? Eu falei: quer dirigir? Ele: não, dirige você. Eu falei: tá, só que você vai ouvir o barulho porque o equipamento está estourado, né? Mas é trocar, isso aí a gente tira, o valor que eu estou pedindo a gente tira. Vai embora, entra aí. Entrei, peguei lá do Brás da Piratininga. Era 9 da noite. O cara entrou no carro. Eu entrei, na hora o Espírito Santo falou: pisa naquela avenida lá, porque eu vou liberar o caminho. E aí você vai ver se ele não fica. Engatei, falou: o carro tem potência? Eu falei: vamos sentir. Deixei todo mundo surdo, mas o bicho subiu a milhão ali.
Eu não sei o que fizeram no motor daquele carro, porque ele estava bom mesmo. Mas boa. O cara dentro do carro deu 5 minutos, daí que ele ficou assim, não, é meu, tô, RG, vamos parar no caixa eletrônico, eu já dou o sinal. Irmãos, eu nem dei desconto no carro. Pessoal, às vezes é um pouco difícil de acreditar nisso. Eu comprei o carro, já veio amassado o carro quando eu comprei. O máximo que eu tinha feito era dar uma pintura nele, depois amassou de novo. E aí eu ia fazer, né? O cara deu um 5, meu carro ficou tão assim que ele já queria. Eu falei, moço, naquela época ainda podia parar no caixa. Eu falei, eu não vou quase 10 horas da noite parar no caixa eletrônico, você me dá um sinal que, né? Não era isso. Eu falei, vem amanhã, mas você não vai me passar o carro para ninguém. O cara deixou o documento dele comigo. Eu falando, leva, moça, tua palavra, você sabe onde eu moro, eu tô aqui, não vou falhar. Me deixou o documento dele. Me ligou logo de manhã cedinho. Eu vou pegar esse carro. Eu falei, é seu, pode vir. Me buzinou, o cara estava doido para pegar o carro. Veio de manhã, fizemos um negócio, eu não dei um desconto e um impressionante. Tipo assim, eu comprei o carro por 20 mil. Vendi por 25. Isso é Deus, não é? O que eu fiz? Ofertei, dei dízimo e comprei outro carro. 10 anos mais novo. Não, 5 anos mais novo. Fui para um Santana. Oh, maravilha. Aí, coisa bonita. Coisa linda. Deus abençoe e fui crescendo. Amém? Aleluia. Deus cuida ou não cuida? Amém, queridos? Mas, porque se eu ouvisse aquela conversa e desanimasse, minha derrota seria ali, ó. Eu engoli aquele carro, talvez ia vender troco de banana, eu tinha que gastar, e não ia ser como que eu poderia, porque hoje em dia você arruma um carro para vender, não dá um valor, você fala, mas eu fiz, o cara aí, é melhor você deixar do jeito. Sempre você quer aquela história, quem mexe com carro sabe como que é. Não é? Sim ou não? E Deus ele vai fazer esse melhor na sua vida. E assim foi. O povo vagou 40 anos. E até que todos os incrédulos pereceram. E aí quem entrou na terra? Josué e Caleb. Porque Deus honrou eles. Só que os caras tiveram que esperar 40 anos. E a Bíblia vai dizer que eles ainda glorificam a Deus, guerreia, entraram na terra, destruíram, combateram tudo com os gigantes. Olha só o trabalho que deu. Mas olha a fé desses caras e a paciência. Esperei confiantemente no Senhor. Usado tem muita palavra aqui, não é? Eu olhei para os altos montes, vi que o meu socorro vem de Deus, confiei no Senhor. O Senhor desembaraçou os caminhos, atravessei por meio de um batalhão, os consumiu, eles cumpriram muita palavra pela fé. Foi muitos ataques, mas eles conquistaram a terra prometida e ainda falaram: nós temos a força de 40 anos atrás para desfrutar da bênção como nós tínhamos há 40 anos atrás. Estamos já que eles já tinham mais 40 anos, que vagaram 40. Então eles tinham 40 anos, vagaram mais 40. Entraram com 80. E Deus ainda deu vigor e força para eles, para que eles gozassem da terra prometida, e houve paz na terra. Você vai ver no livro de Josué que eles descansam em nome de Jesus. Amém? Fique em pé comigo. Então a fé... Obrigado por assistir. Se inscreva e deixe o like para que o vídeo chegue a mais pessoas. Também não esqueça de dar sua oferta ou dízimo e nos ajudar. Muito obrigado e Deus te abençoe. Até a próxima.